Como estávamos falando, amados, no vídeo anterior, foi esse o início da minha história com esse rapaz. E como já falamos em bad boys anteriores, o tempo foi passando, e em tudo que o tempo vai passando, a violência é algo que vai acompanhando também a vida de muitas pessoas. Nós já estávamos nos encaminhando, já tínhamos nos encaminhado para os anos de 90. E nos anos de 90 muitas coisas começaram a acontecer, como a chegada, de pessoas de outros bairros de fora, de bairros mais violentos. E muita coisa começou a mudar aqui no nosso bairro. Mas a nossa felicidade, para minha felicidade, o Cício, ele era uma pessoa que ele não mudava para aqueles a quem ele considerava amigo. Durante 9 anos da minha vida que eu conheci, ele era aquele cara que, se ele tivesse numa parada com você, ele ia até o fim. Ele não corria do problema, mas o que ele pudesse fazer para enfrentar o problema, ele enfrentava. Mas se ele se dizia ser seu amigo, ele ia até o fim. Ele era uma pessoa que você não via falsidade com ele. Ele era uma pessoa que ele não tinha duas caras. Ele era uma pessoa que a sua consideração, se ele tinha uma consideração por você, a consideração dele era única até o fim. Porque ele era uma pessoa que ele tinha muitos caráteres. Ele tinha caráter, uma personificação, melhor dizendo, de caráter, que muitos até mesmo que se dizem ser evangélicos ou até mesmo pessoas de Deus não têm. Para ele, que era um rapaz que não conhecia a verdade e até mesmo as escrituras sagradas. Ele era um rapaz que ele tinha virtude do Espírito Santo. E hoje, pela misericórdia do nome do Senhor, eu vejo quanto aquilo foi bom e proveitoso. Porque ele era um grande sujeito, ele era um grande rapaz, ele era uma grande pessoa. Porém, amados, o tempo, como sempre mencionamos, ele é algo que é como um inimigo traidor, que se você não tem Jesus Cristo como a sua sorte, ou você tem uma família que ore por você, então, amados, e você seja uma pessoa que não tem, aleluias, a sensibilidade de caminhar com Jesus, este vai se tornar o seu grande inimigo. E eu lembro-me que, como já falamos em vídeos anteriores, as coisas começaram a mudar muito aqui no bairro.
E muitos amigos que gostavam de brigar, de dar tapas, outros de se envolver com gangues ou com drogas, ou com roubo, furto, seja lá o que for. Esses colegas, esses conhecidos, começaram a adquirir armas de fogo. E as armas de fogo, amados, nós sabemos que por si, como já falamos aqui em vários vídeos nossos, seja de luta, seja de artes marciais, briga de rua, nós sabemos, queridos, que essas coisas, nenhuma elas vêm de Deus. E por não vir de Deus, eu me lembro que depois de uns 13 anos, e antes desses 13 anos que eu já conhecia o Cício, foi uma época que Jesus começou a me abençoar na minha vida, e foi a época em que eu conheci, ele me colocou no meu caminho a minha esposa. E foi uma época em que, pela misericórdia de Deus, eu me voltei para o Senhor na época e começamos a caminhar. Tínhamos um futuro programado pela frente, que era de nos casarmos, noivarmos, nos casarmos, termos nossa família como temos hoje, pela misericórdia de Deus. E eu me lembro que meu amigo, nesse período de tempo, ele estava já tendo contato com pessoas de índoles criminosas. E para ele, que era uma ótima pessoa, que o conhecíamos, e quem conhecia não se agradava em ver ele naquela situação, porque sabia-se que aquelas pessoas estavam induzindo ele a um caminho de perversidade. Aqui na palavra de Deus, no capítulo 4, e no verso 19 do livro de Provérbios, a palavra de Deus diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. E para nossa tristeza, o Cício, ele começou a andar por caminhos muitos obscuros. E nesse tempo em que ele começou a se aprofundar mais e mais com essas pessoas, foi uma época em que o bairro aqui estava começando a ficar muito perigoso. Glórias a Deus. Nessa época minha esposa estava pronta, estava se aproximando para dar à luz a nossa primeira filha. E lembro que foi um tempo de muitas violências, muitas mortes. Começaram a acontecer aqui no ano de 1999. E eu lembro-me que o Cício estava realmente envolvido com pessoas de índoles muito errôneas. E de repente eu lembro-me que em pouco tempo eu tive uma notícia que me deixou muito chocado.
E essa notícia foi de que o Cícero tinha sido preso. Quando eu soube disso, eu fiquei perplexo, eu fiquei sem ação. Eu pensei por que ele foi preso. E ao saber desta triste notícia, e quando eu procurei me informar dessa notícia, aqueles que eram da nossa época chegaram a me dizer que ele foi preso por causa de uma arma de fogo que estava sobre o seu poder. Porém, no passar dos dias eu soube que essa arma tinha sido utilizada em um crime, o qual, infelizmente, ele chegou a ser cúmplice. E a cumplicidade desse crime foi que ele tinha se ajuntado com um elemento que também é meu conhecido de infância. Na época ele morava uma rua antes, no cofundo de quintal, próximo do quintal da casa de meus pais. E esse elemento tinha pedido a arma ao Cício para ele realizar o crime. E o Cício assim cedeu a arma para ele. E ele realizou o crime. E na mesma noite que ele realizou o crime, ele ligou para o comissário local, aqui no bairro, da cidade em que moramos, da cidade, do bairro em que moramos. E quando foi no outro dia, o comissário, pela manhã, esteve na casa da família, na casa do Cícero, ali perguntando pela sua 12 de fabricação caseira, a sua soca-soca. E o Cícero, assustado, chegou a negar, se não me falha a memória, sobre a arma. E a polícia ali entrou na sua casa e sabia que a arma estava atrás do guarda-roupa. A mesma arma em que na noite anterior tinha sido realizado o crime. Essa notícia para nós que fomos amigos, ficamos chocados. A que ponto as coisas chegaram na vida do meu amigo. Amigo, companheiro, em que por poucos momentos chegamos a ser quase inimigos, mas o Senhor, pela sua misericórdia, me livrou da sua ira, mesmo ele sendo tão jovem, mas ele já era um rapaz de uma índole temível e já respeitado aqui no bairro, mas que infelizmente ele tinha se entregado ao conhecimento de amizades que não era do plano de Deus para a sua vida. Na época eu já estava próximo de sair daqui para o estado de Goiás,
Eu não soube mais de muita coisa do meu amigo. Porém, quando voltei, 1 ano e 8 meses após a viagem, aleluia, este ainda estava preso. E por este ainda estar preso, o que me deixou muito triste é que ele já não era mais o mesmo que eu conhecia. Sabe, amados, para você que anda em caminhos de perversidade, eu quero te dizer uma coisa nesta noite e no relato deste testemunho de mais um episódio de Bad Boy. Cuidado. Cuidado no mau garoto que você tem se tornado, porque isto pode te custar o que já custou a mim, custou a outros bad boys que já mencionamos. Aleluia. Até o 8º bad boy, que é este que estamos citando aqui. Que isto pode muitas vezes, amado, custar a tua vida e até mesmo a tua salvação diante de Deus. E eu vos peço em nome de Jesus que ouçam este relato até o fim. Aleluia. E ao contemplar as fotos do meu amigo, mostradas pelo seu irmão, ele já estava com um jeito de uma pessoa atormentada. Porque, amados, não existe um inferno maior aqui na terra do que o inferno chamado presídio, chamado cadeia. Em Jó, no capítulo 18, no versículo 21, a palavra de Deus diz: tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, e este lugar realmente é lugar de pessoas que não conhecem a Jesus. Porque ali o bravo, o perverso, ele vai conhecer outros perversos. O lobo devorador, ele não vai ser mais lobo devorador. Mas agora, aleluia, ele vai ser devorado por outras bestas feras muito mais perigosas do que lobos. Aleluia. E infelizmente este foi o caso do censo, queridos. Ali, quando seu irmão me mostrou suas fotos, no final do ano próximo do final do ano de 2001, ele já não era mais o mesmo. Ele já estava com um jeito de um semblante abatido, e até mesmo com um semblante que a sua sanidade, aleluia, já estava comprometida. Aquilo me doeu, aquilo me machucou. Eu cheguei a dizer a seu irmão: como vamos poder fazer para vê-lo? E a minha esposa ali não queria que eu fosse, porque sabe-se que presídio é perigoso, e logo o presídio em que ele estava, onde ali chegou até mesmo a ser atacado por 10 criminosos de uma só vez. Onde ali até mesmo sua força, sua perícia não foi capaz de conter a fúria de 10 criminosos em cima dele.
Porque sabemos, amados, que no mundo não existe regras. A lei é dos covardes. A lei é daqueles que se dizem mais fortes. E querendo ou não, meu amigo, ele não era criminoso a ponto de estar num lugar terrível daquele. Porém, já diz a palavra do Senhor, querido, aqui no Salmo de capítulo 1, que bem-aventurado é o varão que não se assenta na mesa com os ímpios e nem da roda dos escarnecedores. Porém, infelizmente, o Cício ali estava pagando o preço por ter se ajuntado com o escarnecedor, de ter sido cúmplice de um crime. Aleluia. Onde ali eles deixaram o rastro de um crime. Onde um também conhecido nosso e amigo ficou viúvo, perdendo a sua esposa e os seus filhos, e ficando apenas com os seus filhos. E ali, queridos, o tempo passou. E depois de mais 3 anos, o nosso amigo foi solto para a glória de Deus. Eu ainda fui visitá-lo, porém não tive a chance, aleluia, de falar de Jesus para ele, porque na noite em que fui vê-lo eu já conhecia Jesus. Aleluia. O Senhor já tinha me dado o nosso segundo filho. Mas eu não tive a chance de falar de Jesus para ele, porque quando fui conversar com ele, ele estava com outro compromisso já para aquela noite. E ali não pudemos mais nos ver. E eu cheguei a dizer para ele que ele aparecesse na nossa morada, no nosso lar, porque era na mesma rua em que na época ele tinha uma namorada. E daquele dia em diante, no ano de 2006, eu ainda cheguei a vê-lo. Ainda chegamos a conversar. 20 anos que eu estava conhecendo, pela misericórdia de Deus. E lembro que foi a última vez que nós nos vimos, que foi quando nós trabalhamos juntos em um evento. E eu não esqueço daquele dia, foi um sábado. E mesmo ele, hoje sendo uma pessoa, naqueles dias, ele sendo uma pessoa abatida pelos traumas que ele sofreu enquanto esteve preso, mas ele ainda continuava o mesmo companheiro de 20 anos atrás. Aquele companheiro que não deixava seus amigos sozinho. Eu lembro-me que eu sentia a necessidade ainda de chegar num poste para urinar. E eu lembro que todo mundo foi embora e ele ficou ali comigo, esperando eu terminar, para que ali pudéssemos ir juntos. E se alguém ali se aproximasse para me fazer algum mal, ele estava ao meu lado.
Eu nunca vou me esquecer disso. Eu nunca me esqueci disso. E é por isso que fazemos questão de mais uma vez mencionarmos esse trabalho para a glória de Deus. Para mostrar a muitos a índole de caráter de muitos que, independente de ser crente evangélico, ou seja lá o que for, glórias a Deus, este homem tinha. Este homem carregava consigo virtude de companheirismo, virtude de caráter, virtude, aleluias, de um amigo. Para a glória de Deus, nós gostaríamos de concluir mas esse capítulo no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.